quero convidar o pastor Sobrinho, aí agora já está melhorando. Pastor Sobrinho que vai trazer a ministração dessa noite, e nós vamos ter essa oportunidade de ser abençoado. Você quer ser abençoado essa noite? É só você prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se você prestar atenção, eu tenho certeza que ela vai falar o seu coração. Estende a tua mão na direção do pastor Sobrinho, vamos orar por ele, vamos pedir ao Senhor que use a vida dele para falar conosco. Amado Deus, que bom, Pai Santo, que bom podermos estar aqui e termos essa oportunidade dessa noite. Amém. Através do teu servo, do teu filho, pastor Sobrinho, podermos ouvir a tua voz. Fala através dele, Pai. Unge os lábios dele e usa-o, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, e para a glória e para a honra do teu santo nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Graça e paz, queridos. Sentindo falta de um bocado de gente, hein? O ano não começou ainda para um monte de gente, né? Pelo menos na igreja. Graça e paz. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. O ano de 2022, para mim, começou de uma forma incrível. O pessoal gosta quando eu falo incrível, né? Achei engraçado. Para mim, começou... E o que é que eu vi efetivamente mudar? Nada. Mas, para mim, já está incrível. Porque eu já estou vendo um movimento acontecer de uma forma extraordinária. E quando o pastor falou para mim, para estar aqui com vocês, eu comecei a pensar e a orar sobre como que Deus quer que seja o nosso ano. Eu tive a honra de trazer a palavra aqui também antes do Réveillon, e eu falei da receita de como ter um 22 feliz. Mas eu, orando, Deus falou comigo sobre como Ele quer que a gente avance. E talvez eu espero que ao decorrer da mensagem isso faça sentido para você, como fez para mim. O texto está lá em Efésios, no capítulo 3, eu vou ler aqui, porque também não está conseguindo projetar ali, então eu vou ler aqui para vocês. Nós vamos ler o capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Não por acaso, a palavra plenitude tem nos cercado nos últimos dias, né? Nós tivemos uma direção de Deus numa reunião onde estávamos falando sobre plenitude, e quando Deus me deu esse texto, que eu falei, incrível demais isso. Porque esse contexto aqui é um contexto onde Paulo ora pelo povo de Éfeso, pedindo que eles tenham esses comportamentos logo depois de terem tido algumas experiências muito importantes. E aqui é como se ele estivesse dizendo: agora que vocês já viram, e já sentiram, e já viveram essas coisas, agora eu vou orar para que vocês sejam fortalecidos, para que vocês tenham a direção e o relacionamento com Deus para o que está por vir. E é exatamente esse cenário que a gente está agora. Porque nós vivemos experiências incríveis e também experiências muito duras no ano de 21, sim ou não? Foi um ano muito difícil, um ano de muitas novidades, um ano de coisas que a gente foi aprendendo a lidar com o ano acontecendo. A gente literalmente trocou o pneu com o carro andando, não foi? Algumas situações
a pandemia, outras coisas que a gente não sabia exatamente como lidar. Mas se a gente parar hoje e for fazer uma retrospectiva de 21, a gente vai contar muitas coisas que a gente vai perceber que foram ações diretas de Deus. Que se não fosse, a gente não teria avançado, sim ou não? Se a gente for fazer essa lista, eu sei que quando a gente fala em retrospectiva, por exemplo, retrospectiva da televisão, na sua maioria é sobre tragédia. É sobre miséria. São as coisas que ganharam destaque na televisão. E o que é que ganha destaque na televisão, se não a tragédia e a miséria? Então, a retrospectiva lá é assim. Mas a nossa retrospectiva, se a gente for olhar, é de coisas que Deus fez de uma forma extraordinária. E o texto começa dizendo assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. E a primeira coisa que o texto me chama a atenção é que para fazer essa oração e para falar com esse povo, aqui ele se coloca na posição de reverência e de dependência, que é de joelhos, que é exatamente como a gente passou o Réveillon. Nós passamos a virada aqui de joelho. Quem estava aqui? Então, nós estávamos ali diante de Deus de joelho, trazendo para Ele a oração daquilo que a gente imaginava que seria o ideal para a gente. Alguns não agradeceram, alguns só pediram, mas teve gente que agradeceu. E teve gente que colocou. E aqui Paulo está de joelhos, pedindo que Deus faça coisas em relação ao povo de Éfeso, que eu digo para você, talvez seja a minha oração para a igreja, talvez seja a oração do pastor para a igreja, seja a oração da gente para a comunidade, para o mundo onde a gente está inserido. E aí ele diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Aqui o texto está dizendo que ele não está pedindo que Deus faça o povo de Éfeso ser indestrutível. Ele está dizendo aqui, eu oro para que ele, com toda a sua riqueza, fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. E quando eu comecei a pensar nesse texto, eu comecei agora de tarde mexendo nele, eu me lembrei que isso fez parte da nossa conversa da Escola Bíblica hoje de manhã. Nós falamos a Escola Bíblica hoje de manhã, foi feita uma pergunta por Sandro, que estava ministrando a aula. Ele fez uma pergunta: Cristo habita em você? Não foi assim? Ele verdadeiramente habita em você? E aí a gente teve aqui um monte de discussões, no bom sentido de discussão, de discutir, não de briga, uma discussão onde a gente foi trazendo elementos que foram mostrando se efetivamente a gente tinha vivido o 21 com a presença de Deus ou não. Se ele tinha esporadicamente aparecido ou se ele estava dentro de nós. O ano de 21 foi um ano onde a gente pode dizer que em todos os momentos que olharam para nós viram Jesus? Ou viram só em alguns momentos? Eu fiquei pensando nisso depois da EBD. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei em casa, eu falei, as pessoas que olharam para mim em 21, elas olhavam para mim e viam Jesus, ou elas só olhavam e viam Jesus quando eu estava na igreja, quando eu estava na oração, E lá fora, todo mundo que olhava para mim viu isso? E aqui, Paulo está orando, dizendo, eu oro para que com as gloriosas riquezas, ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Ele não diz para que Cristo visite, ou para que Cristo esteja com você no momento difícil, ou para que Cristo apareça quando você clamar. Ele ora para que Cristo habite, more, esteja de forma permanente, esteja lá, independente da condição externa. E o grande desafio para nós cristãos é abrir essa porta para que Cristo entre e fazer com que ele não saia. E esse é o grande desafio no dia a dia. Porque em muitas situações a gente tem uma vontade humana de fazer algumas coisas que não dá para fazer com Jesus dentro da gente. Quem está entendendo, diga amém. E o nosso desafio é fazer com que essas coisas sejam vencidas e não Jesus seja vencido. Jesus ser vencido no sentido de que a gente escolher tirar ele para viver essas coisas da carne. Hoje eu estava vendo uma mensagem de um pastor, esqueci o nome dele porque é um nome estrangeiro e aí quase impronunciável. Sabe aqueles nomes russos que não tem vogal, só tem consoante? Você vai ler o nome, você não sabe dizer como dizer, é um daqueles nomes. E ele estava dizendo, encorajando a igreja, aos pastores, e ele estava sendo cancelado por isso, lá no país dele. Estava sendo cancelado, que eu falo, a mídia, as redes sociais estavam batendo nele.
Todo mundo sabe o que é ser cancelado, né? Então, por quê? Porque ele escreveu um texto dizendo, convocando os pastores a pararem de ser frouxos e começarem a pregar a verdade. O texto dele era assim: pastores, vocês precisam acordar, vocês precisam começar, se for para mim, diga que eu estou ocupado. Ele disse: pastores, vocês precisam começar a pregar o evangelho. Vocês precisam começar a dizer para as pessoas que pecado é pecado e pecado leva para o inferno, e elas têm que parar de pecar para ir para o céu, elas têm que se consertar. Se vocês ficarem com esse negócio de amorzinho, de Deus amorzinho, de não sei o quê, vocês vão ser ferramenta de levar o povo para o inferno. E aí o que aconteceu? Ele começou a ser cancelado pela comunidade dos pastores do amorzinho. Os pastores que estavam dizendo, não, porque é assim mesmo, porque o amor... Essa galera se juntou e começou a cancelar esse cara. E o que ele fez? Ele estava praticamente pedindo socorro para dizer: pastores que querem pregar o evangelho de verdade, vocês precisam se levantar, senão esses caras vão ficar cancelando a gente e o evangelho verdadeiro vai ficar em segundo plano. E aí, quando eu li o texto, eu falei: caramba, é isso. A gente precisa começar a falar do evangelho que transforma, do evangelho verdadeiro. E para a gente começar a falar desse evangelho verdadeiro, ele não pode ser dúvida para nós. Se ele for dúvida para nós, a gente não consegue falar dele. E como é que ele não é dúvida para nós? Quando Jesus verdadeiramente habita em nós. Porque quando vem uma informação que confronta, quando vem uma situação que pode deixar você em dúvida, quando vem uma informação de fora que pode fazer você balançar, mas Jesus habita em você, essa informação não entra, não há espaço para ele entrar. E o desafio que a gente está vivendo em 22 é: nós precisamos fazer o básico do Evangelho. Pregar Jesus, pregar arrependimento, pregar céu. É o básico. É dizer para as pessoas, existe um Jesus que pode mudar a sua vida, ele até aceita você como está, mas você não vai poder ficar como está. Para você entrar, você vem do jeito que você está. Eu estou bêbado, estou na droga, estou adulterando, estou mentindo, não tem problema, vem do jeito que você está. Agora, no momento que você chegar, precisa ter conserto. E se essa palavra é dura para você, você tem que começar a chorar porque você não consegue consertar. E não se zangar com o pastor. E aí, esse evangelho que diz, venha e se conserte, ele vai fazer com que você se conserte, com que Jesus entre, e Jesus entrando não há espaço para mais nada. E o que ele está orando aqui é: eu oro para que o Espírito Santo de vocês esteja na vida de vocês de uma forma em que Jesus habite em você. E quando ele fala Jesus habitar, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. É simples, é assim, vamos dizer que você tem a oportunidade de receber Jesus na sua casa. Jesus, você está vivendo ali no tempo de Jesus homem, como os apóstolos viveram. E aí alguém chega para você e manda um zap assim, hoje de noite Jesus vai jantar aí. Quem de nós receberia Jesus do jeito que a casa está agora? Se fosse as mulheres, já ia correr para arrumar a casa. Que mulher não aceita receber visita com a casa desarrumada, sim ou não? O homem até recebe. O homem recebe e diz assim, não repare nada não, que você sabe que aqui tem criança, aqui tem cachorro, inventa uma desculpa. Mas o senhor fica à vontade que aqui a casa é sua, a mulher não. Ela vai arrumar, ela vai fazer tudo, ainda que ela pegue tudo e coloque no quarto do segredo e feche. Mas ela vai arrumar a casa. E essa preocupação é uma preocupação que a gente tem que ter. Jesus não vai deixar de entrar em sua casa porque ela está bagunçada. Mas ele só vai morar lá se o canto dele estiver arrumado. Quem está entendendo, diga amém. Aí a gente quer que Jesus venha e mude a nossa história desde que ele fique na varanda. Porque se ele entrar, ele vai ver o que a gente não quer que ele veja. E aí o que tem igrejas aí dizendo? É que ele pode entrar e transformar a sua vida, porque ele não importa, ele não liga como você está, ele não liga como está a sua casa, porque ele te ama de um jeito tão grande que para ele não importa como está a sua casa. E isso hoje a gente chama de fake news, né? Isso é uma grande mentira, porque ele quer entrar e ele quer arrumar, ele não quer que fique como está. E a gente está pronto para dar a vida por esse Jesus, até o momento que a gente é testado nisso. A gente não dá valor às coisas muitas coisas que ele já fez por nós e a gente deixou para trás. Às vezes a família está abandonada, às vezes o trabalho está abandonado, às vezes a nossa vida está abandonada, porque a gente
não deixa o Espírito Santo, não deixa Jesus ser morada. A gente quer que ele visite, de preferência ele visite quando tudo está difícil. Porque quando tudo está bem, às vezes a gente nem quer que ele visite. Às vezes a gente só quer que ele visite quando o bicho está pegando. Quando o bicho está pegando, que você não tem mais jeito, aí você fala, Senhor, eu não tenho mais condição. Que não seja eu, que seja o Espírito Santo de Deus em mim. Quem já fez essa oração na hora do aperto? E aí ele segue dizendo, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele coloca uma condição. Ele diz que vocês precisam estar arraigados e alicerçados em amor. Ele não diz estar entendendo o que é amor, estar apaixonadinho, estar gostando da presença, arraigados e alicerçados em amor. E o que a Bíblia diz que é o amor? A Bíblia diz que quem é amor? Que o próprio Deus é amor. A Bíblia fala, Deus é amor, e se eu preciso estar alicerçado no amor, eu não posso estar alicerçado no sentimento de gostar, eu preciso estar alicerçado no próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente fala assim, mas eu gosto de fulano de tal, eu gosto da pregação de fulano de tal, eu gosto daquela igreja, e você está alicerçado nisso, você tem uma grande chance de se dar mal. Se você está alicerçado em Deus, e se você vê Deus naquela pessoa, naquela igreja, aí está tudo certo. Quando a gente cria expectativa e se alicerça com Deus, a chance de decepção é zero, porque o máximo que pode acontecer é Ele tirar de nós algo que a gente gosta, mas que não devia estar com a gente mesmo. Mas quando a gente cria a raiz em alguém, essa pessoa caindo, a gente cai junto, essa pessoa decepcionando, a gente decepciona junto. E a nossa raiz precisa estar alicerçada no amor, e estar alicerçada no amor é diferente de ser bonzinho. Porque o amor, muitas vezes, vem sob forma de repreensão. Eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque em algum momento meu pai fez alguma coisa que eu não queria que ele fizesse, mas era necessário fazer para me colocar no caminho. Eu sempre digo para os meus filhos, eu apanhei muito pouco. Eu acho que eu apanhei umas 3 vezes ou 4 na minha vida. E todas as vezes eu mereci. E uma delas, se fosse eu no lugar de meu pai, eu talvez não estivesse nem aqui. Porque naquele dia eu aprontei. Mas foram 3 ou 4 vezes só. Mas meu pai não precisava me bater fisicamente para me alinhar, mas ele fazia e falava coisas que muitas vezes eu ficava triste ali, com raiva. Nunca mais vou falar com meu pai. Quem já falou isso? Meu Deus do céu. Nunca mais, eu não quero lhe ver mais nunca. Aí durava 30 minutos, que quando eu ia para o quarto que passava, pai, eu te amo. Se ele estivesse comendo um biscoito que eu gostava, então eu não durava nem 15. Mas aquela repreensão que ele fez, naquele momento, gerou um sentimento de raiva, mas depois me alinhou. Então, eu não tenho dúvida que meu pai me ama, porque muitas vezes ele me repreendeu. Esse amor foi externado sob forma de repreensão. Por quê? E ele dizia assim, quando você for pai, você vai entender. E aí, tem coisas que eu só entendi quando eu fui pai. Tem coisas que eu fiz com meus filhos, porque eu disse assim, quando chegar a minha hora, você vai ver, neguinho. Mas teve coisas que eu repreendi, porque eu aprendi com meu pai a repreender com amor. Então, nem todas as vezes que meu pai me repreendeu em situações que eu fiquei triste, abalou o meu amor por ele e o dele por mim. Porque amar não é dizer amém para tudo. Amar é colocar no caminho certo. Amar é dizer para você, está errado aí, mas eu quero fazer, mas você não vai fazer. Mas amar também se eu desobedecer e fazer, dizer para ele, quando der problema, eu estou aqui. Meus filhos, às vezes, quando estão correndo e eu não quero que ele corra, eu digo para ele assim, filho, quando cair, me chame para eu botar o mertiolate, viu? Aí tem gente que fala assim, por que você fala isso? Eu digo, porque eu já disse a ele para não correr. Se ele está correndo, eu agora preciso dizer para ele que se ele cair, eu estou aqui. Agora, na hora que ele cai, eu boto um remédio que arde, que dói. Porque eu sou da época do mertiolate que arde. Quem é, diga amém. Essa geração não sabe o que é remédio que arde, não. Porque a gente ficava com medo de cair para não botar o mertiolate. Depois a gente descobriu que nem precisava arder, que hoje não arde, né?
Mas quando eu sento com meu filho, se eu tiver a opção de 2 remédios, um que dói e um que não dói, eu boto o que dói. Porque ele vai dizer da próxima vez, não posso mais correr de qualquer jeito. Porque senão o meu pai vai botar aquele remédio que dói. Se ele não sentir a intenção de ajuste, ele vai fazer de novo, de novo, de novo, de novo, e aí a vida que vai ensinar ele. Entre minha vida ensinar e eu ensinar, eu prefiro que eu ensine. Entre a vida me ensinar e Jesus me ensinar, eu prefiro que Jesus me ensine. Ainda que seja duro. Ainda que ele diga, não vai fazer, e eu diga, eu quero fazer, e ele vai dizer, não vai fazer, mas eu vou fazer. Ele não vai fazer e eu faço, aí quando dá ruim eu digo, Deus, eu te disse que não era para fazer. Mas já que você fez, eu estou aqui. E igreja não é passar a mão em quem está errando. Igreja é mostrar que está errando e continuar ajudando se a pessoa insistir errando. Mas tem um momento que a gente tem que deixar a pessoa aprender. E se isso não é amor, eu não sei o que é. Porque amor para mim é cuidar, orientar e estar pronto se a pessoa resolver não seguir e saber que você está lá. Quando ele fala, estejam enraizados, arraigados e alicerçados no amor, quando ele fala isso, eu entendo que estejam firmados no que conecta vocês, que é Deus, independente da situação. Vai ter situação que você vai se aborrecer comigo? Vai. Mas isso não quer dizer que você tem que deixar ele me amar ou deixar ele te amar. Quando alguém me pergunta alguma coisa, pastor, o que é que você acha disso? Eu sempre digo, você quer que eu lhe diga o que eu acho ou você quer que eu lhe diga o que você quer ouvir? Pode ser que seja a mesma coisa, pode ser que não seja. Se não for, você me dá a sua palavra que você não vai zangar comigo? Eu já aviso logo. Porque se for alguma coisa que Deus mandar eu dizer que vai conflitar, eu vou dizer. E pode ser com quem for. Eu vou dizer. E se isso gera afastamento de você por mim, talvez esteja faltando amor de sua parte comigo, não de minha com você. Porque o amor não é só venha e faça de qualquer jeito. Então, uma igreja que precisa estar alicerçada em amor, precisa estar alicerçada em amor em todos os sentidos. Se eu entendo que o pastor Vanderlei é meu pastor e eu pergunto a ele o que eu tenho que fazer, e ele me dá uma resposta que não era muito bem o que eu queria, se eu não estou disposto a fazer, eu não tenho nem que perguntar. Porque não adianta eu perguntar. Ele vai me dizer, eu vou dizer, isso aí não, isso aí é ruim, eu vou fazer. Se eu perguntar e ele disser é desse jeito, eu vou fazer. Por quê? Porque ele acerta sempre e eu erro sempre? Não. É que se eu perguntei a ele e eu tenho um entendimento de que ele pode me dar uma boa direção, eu tenho que estar disposto a seguir a direção que ele me dá, senão não adianta eu perguntar. Deus, o que é que eu faço nisso aqui, Deus? Eu vendo, eu não vendo, eu faço, eu não faço, aí Deus faz, não faça. Aí você fala, amém, Deus, mas eu estou precisando, eu vou fazer. Aí quando dá ruim, Deus, deu ruim. Ainda bem que é Deus, porque se fosse eu ia dizer, problema seu. Mas Deus faz, eu sei que deu ruim, agora você entende que você fez errado, você entende que você foi desobediente, você entende que o meu amor por você é tão forte, que mesmo você sendo desobediente, eu estou aqui para ajudar a consertar, agora você tem que fazer do meu jeito. E aí a relação de amor ela é expressa de várias formas. E tem gente que diz que o amor é passar a mão na cabeça em tudo. Se meu pai tivesse passado a mão em minha cabeça em tudo, talvez eu não fosse o homem que eu sou hoje. E eu não vou passar a cabeça na mão de meu filho, a mão na cabeça de meu filho. Não vou passar. Não tem quem faça eu passar. Tem gente que fala assim, às vezes você é duro com seu filho. Eu digo, a vida é dura com quem é mole. Ele precisa aprender comigo mesmo. Se eu não ensinar, alguém vai ensinar. E aí ele segue dizendo, estando arraigados com amor, vocês possam juntamente com todos os santos, ou seja, você tem que estar conectado com quem está em santidade. Você não vai caminhar nessa direção com quem está todo torto. É para você fazer com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí, esse negócio aí eu achei legal. Não que eu não tenha achado o resto legal, mas quando eu vejo esse texto, eu penso em algumas coisas. Há estudos, há leituras teológicas que falam de que quando Paulo está falando desse texto aqui, da altura, da largura, tal, ele está falando como que profeticamente da cruz. E eu gosto dessa leitura, ainda que não seja a comprovada, mas eu gosto dessa visão, porque quando a gente fala de altura, de largura, cadê a cruz? Tiraram. Estava aqui, tinha uma cruz aqui, não tinha? Então, eu ia falar assim, como essa cruz aí? Não tinha cruz aqui. Mas quando a gente pensa na altura, na largura, na profundidade, no comprimento, vem essa referência, né, de altura, de largura, e isso é extremamente importante.
Porque quando a gente fala de altura, a gente está falando da conexão da gente com o céu, a gente está falando de largura para atingir todos os sentidos. Você pode ter a conclusão que você quer, mas o que Paulo está dizendo aqui é que para você compreender em todos os aspectos, em qualquer direção que você olhe, altura, largura, profundidade, em qualquer direção que você olhe, você vai ter essa relação de amor enraizada, porque você não vai fazer isso só quando você estiver na igreja, você não vai fazer isso só quando você estiver no evangelismo, só quando você estiver na oração, você vai fazer isso em qualquer lugar que você esteja. E a pergunta é, você tem sido um exemplo de cristão fora da igreja? Essa para mim é a pergunta que... Se o critério único para você entrar no céu fosse só entra quem está dando bom testemunho fora da igreja, você entrava ou não entrava? Aí se eu digo para você que você precisa consertar isso, porque eu quero desesperadamente que você entre no céu, e isso machuca você, quem é que te ama mais? Eu que estou lhe dizendo isso, ou quem está lhe dizendo, fique aí do jeito que você está mesmo? Quando Jesus diz para você, abandone o pecado, pegue sua cruz e venha atrás de mim, ele não está dizendo, pegue o Uber, pegue o metrô, ele está dizendo, pegue sua cruz, vai doer, vai ser apertado, vai ser pesado. Quem te ama mais? Jesus que manda você pegar sua cruz e ir atrás dele, para você viver algo eterno, incrível? Ou alguém que está dizendo, que negócio de cruz, rapaz, a cruz dói, não sei o que, para você viver no inferno eternamente? Quem que está demonstrando mais amor por você? É alguém que te repreende para que você esteja no caminho certo, ou alguém que diz, está tudo certo? Você pode adorar do jeito que você quiser, você pode vir para a igreja do jeito que você quiser, você pode se comportar como você quiser, você pode aqui ser uma bênção, em casa ser um testemunho péssimo para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, não importa como você chega na igreja. Outro dia, eu tinha um grupo de adolescentes lá em casa, e foram lá, de surpresa, não foi nada combinado. Eles foram lá e foi incrível naquele dia. E foi uma reunião que acabou tendo lá. E aí, de repente, a mãe de uma das meninas que estava lá ligou para o meu celular. Eu achei incrível. Eu achei extraordinário ela ter me ligado. Ela ligou e fez assim, pai, fulana está aí, não vou dizer quem foi. Fulana está aí, eu disse, tá. Aí ela começou assim, pai, desculpe eu estar te ligando. Pastor, desculpe eu estar te ligando. Não sei o que, eu falei, mãe, deixa eu te dizer, eu achei incrível você estar me ligando. O desejo ardente no meu coração era que os pais de todos os adolescentes ligassem para mim para saber como eles estão. O desejo ardente no meu coração é que todos os pais ligassem para saber onde seus filhos estão, ligassem para acompanhar seus filhos. Não há nada de errado em um pai ou uma mãe ligar para saber o que o filho está fazendo e onde ele está. Aí ela, tá bom. Aí eu falei assim, daqui a pouco eles estão indo. Só que o daqui a pouco levou quase uma hora. Aí ela ligou de novo. Pastor, eles ainda estão aí? Aí eu falei, ainda estão aqui, mãe. Ela, desculpe por estar ligando. Eu digo, mãe, pode ligar 10 vezes. Inclusive, eu quero que a senhora ligue de 10 em 10 minutos, não tem problema não, pode ligar. E o meu desejo é que quando ela chegue em casa, a senhora ligue para dizer que chegou, também está tudo certo. Não tem problema não, porque alguém que se sente confrontado, porque os pais estão procurando saber dos filhos, tem alguma coisa errada. Eu quero que os pais me liguem mesmo. Eu quero que os pais procurem saber. O ideal era que todos os pais viessem aqui falar com os pastores para saber como é que os filhos estão na igreja. E o pai também não pode se aborrecer se o pastor ligar. Porque quando dá ruim, não é assim, pastor, meu filho, minha filha, preciso de sua ajuda. Quando dá ruim, não vem pedir ao pastor? Então, eu como pastor dos jovens, eu já vou avisar logo. Eu vou ligar para os pais de todos os jovens que eu quiser ligar. Porque na hora que tiver ruim, você não vai vir aqui me pedir ajuda ao pastor Vanderlei, a pastora Inês. Antes de ficar ruim, se eu conversar com você, a gente vai fazer com que não fique ruim. E se te incomoda eu ligar para saber coisas do seu filho, você precisa mudar sua relação com seu filho. Porque se você não quer que eu ligue, talvez você nem queira que seu filho fale com você. E eu hoje converso com meu pai das coisas mais difíceis. Se eu tiver que comprar um carro, eu ligo para meu pai. Se eu tiver que comprar qualquer coisa, pai, vou fazer tal coisa, o que é que você acha? Pai, vou viajar, o que é que você acha? Eu não preciso dele para tomar a decisão. Eu já sou maior de idade, eu tenho uma família. Não parece, mas eu sou maior de idade. Eu ligo para meu pai porque importa para mim a opinião de meu pai. Porque ele é referência para mim. Então eu ligo para ele, meus amigos dão risada, porque quando meu pai me liga, eu digo, benção, pai. E onde eu estiver. Aí eu vejo que eles olham assim, meu Deus, ele falou benção, pai.
e meus filhos estão seguindo o mesmo caminho. Então, quando eu vou tomar uma decisão que eu falo com Deus, Deus, e aí o que é que eu faço? Eu preciso estar pronto para a resposta que Ele vai me dar. E eu só vou estar pronto para a resposta que Ele vai me dar se eu tiver conexão verdadeira de amor com Ele. Porque se eu não tiver conexão de amor, eu só vou aceitar aquilo que convém para mim. E a conexão de amor precisa aceitar a repreensão. Quem está me entendendo, diga amém. Se eu entendo que Deus me ama ao ponto de me repreender e não deixar eu fazer aquela coisa porque aquela coisa vai me fazer mal, eu entro num ciclo que quando eu voltar eu vou bater no amor de novo. E é isso que Ele está pedindo aqui. Tem uma relação de amor enraizada, uma relação alicerçada com amor. Não é com o que eu quero que Ele autorize eu fazer e com o que Ele não autoriza eu fazer, eu me chateio. É uma relação de amor. E aí ele diz, que para mim é chave isso aqui. E conhecendo o amor de Cristo, que excede todo atendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí isso me chamou a atenção, porque Deus já tinha falado conosco sobre plenitude. Eu acho que esse ano de 2022 vai ser um ano da plenitude de Deus. E eu espero que seja. E quando você vai no dicionário entender o que é plenitude, o que é plenitude? É totalmente completo. É que não falta nada. É em todas as partes completo. E aí o que Deus falou no meu coração é: você vai ser pleno em mim em tudo aquilo que você me entregar. Porque a gente quer ser pleno em Deus, é assim: Deus, resolve todos os meus problemas, enche tudo, resolve tudo, deixa a minha vida incrível. E se Ele disser para você, para eu deixar a sua vida incrível, a gente precisa mexer nisso aqui, nisso ali, você está disposto a deixar Ele mexer? Então a minha oração é: Deus, eu quero ser pleno no Senhor em tudo. E o Senhor está autorizado a tirar aquilo que não convém e adicionar aquilo que eu não estou fazendo. Se não for desse jeito, você quer que Deus dê jeitinho na sua vida. E Deus não quer dar jeitinho na sua vida. Ele tem plano para você de paz e de bem. Ele quer que você viva com abundância. Ele não quer que você viva mais ou menos. Ele não quer que você venha aqui no culto da quinta-feira seja incrível, aí no culto do domingo seja incrível e durante a semana seja um problema. Ele quer que você tenha plenitude. Ele quer, se possível for, até que você tenha experiências mais incríveis com Ele lá fora do que aqui. Porque aqui é fácil. Quem acha que é fácil ser cristão mais na igreja do que fora? Eu acho. Eu não consigo visualizar eu nervoso, entrando aqui alguém falando comigo, eu vou dizer, vá se lascar. Não tem. Aqui não quem faz? Agora lá fora, se a pessoa passar por você e você tiver uma oportunidade de dar uma ignorada nela, que para você pode até ser uma ignorada santa, mas você vai dar, você não pensa duas vezes. Mas aqui não, aqui você fica com medo, se as pessoas vão observar, se vão dizer, ó para ali, que fulano, que ignorância. Por quê? Porque aqui nós condicionamos, o ser humano condicionou a igreja ao lugar da presença de Deus, e a gente morre de medo da presença de Deus. A gente morre de medo da repreensão de Deus olhar e dizer, estou vendo. Quando a gente fazia alguma coisa que a gente queria fazer escondido, como é que os amigos faziam com a gente? Deus está vendo, viu? Não era assim? E a gente morria de medo de fazer errado porque Deus estava vendo. E a gente criou o conceito de que Ele só vê dentro da igreja. Parece que Deus só está vendo dentro da igreja. Quando a gente está lá fora, você acha que Ele não está vendo? Agora, por que o texto fala dele habitar em você? E a gente falou até disso de manhã, de um outro jeito. Por que o texto fala de habitar em você? Porque uma coisa é eu caminhar com Deus. Se eu caminho com Ele, eu posso escolher ir para um outro determinado caminho sem Ele. Eu posso caminhar com Ele agora de manhã na praia, mas agora, Deus, agora eu vou ali dar uma pecada ali, então não quero que o Senhor vá não, fica aí. Aí eu escolho não caminhar com Ele naquele dia. Mas se Ele está dentro de mim, amigo, eu não tenho escolha. Se Ele está dentro de mim, aonde eu for, Ele vai estar vendo e vivendo comigo. E é por isso que você e eu precisamos escolher que Ele habite, não escolher caminhar com Ele. Porque quando a gente escolhe só caminhar, a gente vai tender a escolher caminhar no que convém. Nessa área eu quero caminhar, mas nessa outra eu não quero. Mas quando a gente escolhe deixar Ele habitar, meu amigo, não tem como você esconder. E aí o texto diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu comecei a olhar para isso, e eu pensei como às vezes a gente é burro. Eu sou burro. Se você se achar burro depois do que eu vou falar, você fica achando burro também. Eu não vou dizer que você é para você não se ofender, porque hoje o povo não aguenta um beliscão, mas eu vi o quanto eu era burro. E como é que é assim? O texto diz
que ele pode fazer infinitamente mais do que eu pensei ou do que eu pedi. No outro texto que nós lemos de manhã, diz que Jesus entrega para nós o Espírito Santo dizendo que nós poderemos fazer coisas maiores do que o que ele fez. Espera aí, se eu posso fazer maior do que o que ele fez, se ele está disposto a fazer mais do que eu penso e do que eu imagino, para que inferno eu estou fazendo do meu jeito? Não faz o menor sentido. Por que eu estou fazendo do meu jeito se ele está me dizendo que o jeito dele está pronto para fazer de um jeito maior do que o que eu pensar? Aí eu fiquei pensando nisso e a resposta veio. É porque para ele fazer isso, eu preciso entregar 100% da minha vida para ele. E a gente não quer entregar 100%, a gente quer ter o controle. A gente quer que Deus ajude nas decisões que a gente já tomou. Aí eu decido fazer isso, então Deus me abençoe aí. Aí eu decido fazer aquilo, Deus me livre. Quando deveria ser, Deus, eu estou pensando em fazer isso, faço ou não faço? Se ele disser faça, está tudo garantido. Se ele disser não faça, está tudo liberado. Liberado no sentido de você estar livre da consequência. Agora a gente faz e depois quer que ele abençoe. Aí não avança. E aí é tão simples, mas é tão simples e é tão simples que a gente não faz. A Bíblia manda a gente sair do lugar e falar do amor de Jesus. Vá lá e fale. Ela não diz para a gente converter, nem fala para a gente falar em 3 idiomas. Ela só diz assim, fala do meu amor. Aí a gente sai e fica com medo de falar o básico. E se Jesus tratasse a gente da forma como a gente faz, a gente estava frito. Se você fosse receber bênção de Deus, de acordo com o tanto que você já falou dele para as pessoas, você estaria bem ou mal? Pense aí. Se Deus dissesse assim, ó, vou lhe abençoar, está tudo certo. Agora vai ser na mesma medida que você tem feito as coisas que eu mando você fazer. E aí? Tem gente que fez a conta e não passou nem da primeira mão. Tem gente que fez misericórdia, não vai fazer nada por mim, estou frito. E a gente tem vivido um tempo que não tem mais tempo, não. Não tem mais tempo, não. E aí ele diz assim, ele termina dizendo, e a ele seja a glória na igreja, e a ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Velhos, crianças, adultos, idosos, todas as gerações, em todo o tempo, agora, amanhã, no Réveillon, no culto de Natal, mas durante todo o ano, todos os dias, e a ele seja a glória na igreja. Eu gosto desse pedacinho, porque tem um monte de igreja querendo a glória para si. Querendo a glória para si. E a gente precisa entender que tudo que aconteça através de Araquém, a pessoa chega aqui, entra e é curada. A pessoa entra aqui e é acolhida. A pessoa entra aqui e a vida dela muda. Beleza, a glória continua sendo de Deus. Não tem a ver com o pastor Vanderlei, nem com o pastor Inês, nem comigo, nem com Daiane, nem com a pastora Grace, nem com o pastor Neto, nem com os diáconos, com ninguém. Tem a ver com a glória continuando sendo dele. Mas o texto termina falando da glória sendo dele depois de um processo de plenitude em Deus. Eu era mentiroso, agora não sou mais. Eu era adúltero, agora não sou mais. Eu era perverso com meus filhos, agora não sou mais. Eu era fofoqueiro, agora não sou mais. Eu fazia coisas ruins, agora não faço mais. Agora continua sendo de Deus. Tem nada a ver com você. Mas fui eu que deixei de fazer. Mas você deixou de fazer porque Deus entrou na sua história, habitou em você e permitiu que você deixasse de fazer. Se você pode dizer, não, mas foi eu que deixei de fazer, aí você fica liberto das outras coisas e começa a pecar por soberba. Não adianta nada. Eu era ruim, agora eu sou incrível. Beleza, soberbo. A gente precisa entender que é Deus. E o texto, quando Paulo ora no texto, ele ora por uma coisa que eu considero fundamental. Que se a gente for rodar no texto todo, vai acabar nisso. Ele ora para que o povo tenha intimidade com Deus e Deus habite no povo. E o resto é o resto. Se o povo tiver intimidade com Deus e Deus habitar nesse povo, todas as outras coisas vão acontecer. Porque todas as ações desse povo vão ser movidas pelo Espírito. Ele não fala, deixe Deus entrar para consertar uma coisa ou outra, não. É para ajeitar tudo.
E deixa eu lhe dizer um negócio, ajeitar tudo dói. Ajeitar tudo, às vezes, faz com que a gente tenha que mexer e dar um giro de 180 graus. Porque se a gente der um de 360, a gente volta para o mesmo lugar, né? Às vezes a gente fala isso, vou mudar minha vida 360 graus, não adianta nada. Se você der 360 graus, você vai voltar para o mesmo lugar. Você tem que dar um de 180. Por quê? Porque, mas vai doer. Então vai lá para o mundo para você ver o que é dor. Ao invés de perguntar a Jesus e ao pastor o que você tem que fazer, pergunte a Satanás para você ver o que é dor. Chegue para Satanás e diz assim, eu quero fazer isso, o que é que você acha? Para ver, aí você vai experimentar o que é dor. Aliás, pelo simples fato de você querer consultar Satanás, já está ruim o negócio. Só pelo simples fato. Mas eu tomei essa decisão em Deus e doeu. E o que é que não dói quando você toma a decisão lá? Eu hoje vi uma reflexão de um amigo meu, e eu vou terminar com isso. Ele fez uma reflexão, ele passou por um momento muito difícil no ano passado, ele perdeu a esposa, nós oramos por ela aqui, Laís. Ela teve um câncer, e em algum momento ele orou a Deus para que Deus levasse ele ao invés de levar ela. Sabe aquela oração desesperada? Quando você tem alguém que você ama, que você fala, Deus, pode me levar no lugar e salvar a pessoa? E ele hoje escreveu um texto, porque as pessoas diziam assim para ele, você precisa superar, você precisa avançar na sua vida, você precisa ligar, você precisa avançar. Aí ele postou uma foto com a outra pessoa, aí começou. Não deu nem um ano que a menina morreu, não deu, entendeu? Nunca tá bom. E nem era uma pessoa que ele está namorando, pelo que eu entendi, mas é só fofocagem do povo mesmo. Mas ele colocou uma reflexão que era o seguinte, se você estiver num paredão, se a gente botar um paredão de fuzilamento para matar alguém, e botar você e uma pessoa desconhecida, e dizer assim, só tem uma bala. Tá, você e uma pessoa desconhecida. E o cara que vai atirar perguntar a você assim, atira em quem? A resposta da gente automática qual é? Nele. Não sei nem quem é. Nele. Fala a verdade aí. Paredão, uma bala, você e um estranho. O cara pergunta para você, quem diria atira em mim, levanta a mão? A gente ia dizer nele. E se dissesse assim, quer que eu segure ele, a gente ainda segurava. Aí, se no mesmo paredão colocar você e seu filho, e só tiver uma bala, continua duas pessoas e continua sendo uma bala, é a mesma situação. Se botar você e uma pessoa e seu filho, quem de nós dizia, atire em mim? Eu, na hora, se pudesse, tomava o revólver da mão dele e eu mesmo atirava em mim. Não ia fazer porque ia ser suicídio e eu ia para o inferno. Mas a escolha de dizer atire em mim ia ser automática. E qual foi a reflexão que ele propôs? É que a gente está disposto a dar a vida por quem a gente gosta e disposto a salvar a nossa pele diante de quem a gente não conhece. E que se Jesus fizesse com a gente estava frito. Naquele paredão havia Jesus e eu e você. E ele disse, atire em mim. E no momento que ele disse atire em mim, que foi a cruz, não sobrou bala para atirar no outro. Acabou ali. Acabou ali. E aí a pergunta é, você está disposto a chamar para você a bala para que o evangelho de Cristo seja propagado e outras pessoas sejam alcançadas? Esse amor que você fala tanto que tem. Eu amo. Cristo, Jesus entrou na minha vida, mudou minha história. Eu sou cristão, que Deus mandar eu fazer, eu faço, amém. Você está disposto a dizer no paredão, atire em mim? Eu falava ontem com o pastor Alain, ele dizia assim para mim, eu estou disposto a dar a vida pelas ovelhas. Se eu tiver que dar, eu dou. E ele dá mesmo. Quem conhece ele sabe que ele dá. Você está disposto a seguir esse Jesus na plenitude ou só no que convém? Você vai dar a sua vida mesmo de verdade pelo evangelho ou só naquilo que você está disposto a abrir mão? Fique de pé. No ano de 22 a gente tem um desafio grande e uma receita fácil. Diga comigo assim, receita fácil. É bem simples. A gente precisa deixar para trás as coisas velhas e seguir Jesus para as coisas novas. Não é simples? Talvez seja até mais fácil do que simples. Mas que é simples, é. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar para trás as coisas que eu fiz em 21 que não prestam. E eu preciso começar a fazer 22 as coisas que Jesus quer que eu faça.
ainda que isso doa, ainda isso que gere mudança, ainda isso que me obriga a ser diferente, ainda que isso me obriga a tomar atitudes que eu não queria tomar, ainda que isso me obriga a pedir perdão para aquela pessoa que eu não quero pedir, porque foi ela que errou comigo, ainda que isso me obrigue a deixar de falar com pessoas que podem me conduzir para o caminho errado. Eu repreendo você, caixa. Ainda que isso tenha que fazer com que eu deixe para trás pessoas que, se eu continuar andando com elas, elas vão me conduzir junto com elas para o inferno. Ah, mas eu gosto dessas pessoas. Eu também gosto, mas eu prefiro ir para o céu. Ah, mas é meu primo, é meu parente. Vai ficar para trás, amigo. Ou você deixa ele para trás, ou você vai com ele e ficar lá atrás. É uma decisão. E talvez seja duro para você, e se você está nos visitando, me perdoe. Mas você precisa ter uma decisão dura. É uma decisão séria e verdadeira. Eu quero seguir Jesus e ter uma eternidade com Ele, consertar a minha vida, ou eu não quero ficar nesse reme-reme aí. Se você decidir ficar nesse reme-reme, tem um preço. Se você decidir consertar, tem um preço. E é esse preço que você precisa escolher, o preço que você quer pagar. Eu quero ter uma vida 100% plena em Deus, em todas as áreas, na minha família, na minha saúde, no meu trabalho, na minha igreja. Eu quero ser pleno, ou eu quero só viver as coisas legais aqui nessa área, mas nessa outra pode deixar bagunçado aqui porque eu não quero mexer. Se você quer, de verdade, se colocar diante de Deus em plenitude, para que Ele possa atuar em todas as suas áreas, consertar todas as demandas e fazer você caminhar para o céu, sai do seu lugar e venha para cá, nós vamos orar por você. Ah, mas eu não sei como fazer, eu tenho tantas áreas que eu fico até com medo. Tem tanta coisa que eu tenho que consertar que eu fico até com medo. Deixa eu lhe dizer, é melhor que você se permita consertar e tenha uma experiência eterna com Deus, do que você fique com medo de consertar e ter uma experiência eterna com o diabo. É simples assim. E desculpe se você espera de mim a rodeio e eu não dou a rodeio. É porque cada dia que passa eu creio mais que a gente não tem mais tempo. E se eu disser pra você, fica aí do jeito que você tá e você morrer amanhã, essa culpa eu não terei. Porque Deus manda te dizer e eu tô te dizendo. É tempo de ter plenitude em Deus para suportar o tempo